com algum problema de arbitragem, com algum problema na escalação, ou você faz uma leitura pelos erros dos jogadores nas expulsões? Olha, hoje foi um dia sofrível, né? Hoje foi um dia péssimo para o Atlético, quando muito tempo não acontecia. Eu não vou aqui culpar a arbitragem. Acho que a arbitragem apitou o jogo normalmente, eu vi na televisão, né? Eu acho que até o Jair, o comandante, se abateu durante o jogo, né? Se entregou ali, acho que nem ele esperava. Nós fizemos um primeiro tempo sofrível, ficou barato demais, 1-0, e muito barato. E o segundo tempo, a gente começou o segundo tempo e aí veio as expulsões, né? Eu acho até que o Luiz Felipe, pelo primeiro tempo que ele fez, que ele não estava normal, inseguro, dando bote errado, o Jair poderia até ter preservado ele antes, porque a expulsão ali não tem lógica, né? A expulsão que um jogador experiente não pode cometer uma expulsão daquela, uma agressão. Você com VAR dentro da área, você não pode cometer esses equívocos. Mas agora nós temos que ser fortes, juntar todos, nosso time. Eu volto a dizer que nosso time tem capacidade. Eu confio no time, o time não desaprendeu. Eu vou te falar uma coisa aqui clara. No primeiro tempo, nós ficamos lá jogando de maneira reativa, um buraco no meio. Parece que o São Paulo tinha 14 jogadores e a gente tinha 11. Sempre sobrando, né? Então a gente não conseguiu se acertar. Eu até falava, gente, o Ronaldo tem que cair ali, o treinador entrar e organizar. Mas, cara, nós ficamos sofrendo muito, não conseguimos em momento nenhum competir. Aí no segundo tempo ali, teve um período, acabando o primeiro tempo, aliás, desculpa, a gente melhorou. Por quê? Começamos com a nossa essência, que é jogar no campo do adversário. O Atlético é um time emergente, mas quando ele joga com coragem, joga no campo do adversário, facilita muito mais, né? E hoje, cara, vamos analisar friamente. A gente, na minha concepção, nós tivemos 3 jogadores lúcidos, que foi o Alex, que foi o Luiz Fernando e foi o Romão. O resto, meu irmão, foi uma tragédia. Agora, deixaram de prestar, ninguém vale mais nada? Não. O time tem qualidade. Eu acho que emocionalmente nós nos perdemos nesse jogo de hoje, né? Emocionalmente. Acho que a gente precisa ser ousado, partir de todos. Ousadia, que eu te falo. Precisa fazer uma mudança? Faça. Precisa de criar uma variação? Crie, né? Então, é uma reflexão para todos nós, né? A gente precisa ter essa reflexão. O que eu posso te dizer é que eu confio que a gente tem condição de fazer uma boa semana e recuperar esses jogadores, porque na verdade hoje nós corremos atrás do São Paulo boa parte do jogo, e depois que eles mataram o jogo com superioridade, aí a gente fez 2 linhas de 4 ali, ficou até barato, mas melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco. Eu já estava preocupado ali com o Luiz Fernando, já tinha que ter tirado ele antes, porque ele é um jogador muito brioso, muito, ele não gosta de perder, né? E ele podia até ser expulso, porque o árbitro estava sempre cumprindo a regra. Eu não estou aqui hoje, você acha que eu vou aqui falar, jogar na conta da arbitragem? Seria irresponsabilidade, ficar jogando, transferindo a responsabilidade. A maior responsabilidade é minha. Nós perdemos o jogo e ficou numa situação boa, que a gente podia ter tomado uma goleada histórica. Você jogar com 2 a menos, ainda com alguns jogadores jogando muito abaixo do que pode, alguns jogadores sentiram muito. Então é um dia para a gente tirar conclusões, reflexões. Temos que ser grande, assumir responsabilidades. Não gosto de gente que transfere responsabilidade. Eu não vou transferir responsabilidade. Volto a dizer, maior responsabilidade é minha.
Agora, a gente tem que recuperar nosso time. Nosso time tem capacidade de jogar. Se jogar, for ousado, for corajoso, fazer o que tiver que ser feito. Tem dia que qualquer jogador vai jogar mal. Aí você tem que tomar as decisões, né? Então, infelizmente, hoje é um dia para se esquecer e a gente precisa tirar muitos conceitos dessa partida de hoje. Adson, são 3 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e até agora 3 derrotas. Quando se fala em futebol, se fala muito em sinal de emergência. Já foi ligado no Atlético? Não, a gente tem que ligar esse sinal para nós mesmo, né? Não é esse negócio aqui de achar que eu tenho que mudar tudo, não é assim, né? Mudar, eu acho que nós precisamos tirar conceitos, né? Hoje, eu volto a dizer, o Jair, que para mim é referência do vestiário, se abateu, ficou triste o jogo todo, sentiu muito, né? E nós não conseguimos melhorar. Agora é a hora da gente fazer olhar para dentro, né, e fazer uma grande reflexão, avaliar as coisas, não caçar culpados. Eu particularmente, eu tenho as minhas convicções. Acho que a gente poderia ter feito algumas coisas antes de piorar as situações, né? E tem dia que as coisas é assim. Porém, vamos agora dar confiança, recuperar nosso time. Nós temos que entender que o São Paulo hoje fez uma partida muito boa, né? Acho que o São Paulo fez uma partida perfeita. Eles conseguiram neutralizar o Atlético, conseguiu trabalhar em cima das nossas deficiências, né? Eu vi ali no primeiro tempo, principalmente o Luciano jogando nas costas do volante, estava arrebentando com a gente não conseguiu entender aquilo. Não temos condição de ficar sobrando, marcando frouxo. Cara, entrou no nosso campo que não pode jogar mais. E hoje jogou o tempo todo, jogou quanto quis, principalmente quando a gente está com 11. Porque depois que você perde 1, 2 jogadores, dificulta muito. Adson, o Atlético perdeu uma invencibilidade hoje de 22 jogos jogando no Antônio Ascioli e agora vai enfrentar 3 jogos fora de casa, 3 jogos no sul do país. O que levar dessa partida de hoje para esses jogos fora de casa, um deles inclusive decisivo pela Copa do Brasil? Cara, nós temos que entrar no campeonato. Nós ainda não entramos no campeonato. O Atlético não entrou no campeonato. Nós temos que entender que Série A, o campeonato é muito diferente. O Atlético fez um grande jogo contra o Flamengo. Fez um grande jogo, me deu muita esperança, com personalidade, com coragem, com organização. Fomos operados pelo árbitro. Segundo jogo, nós jogamos o segundo tempo muito bem, jogamos de maneira muito organizada. Merecíamos até um resultado melhor. Hoje foi tudo diferente. Hoje, realmente, nós fizemos um péssimo jogo, um jogo muito ruim, principalmente quando estava 11 contra 11. Depois só não tomar mais e quanto eu achei que 3-0 ficou bom por tudo que aconteceu no jogo. Você acredita que o esquema de 3 zagueiros, né, o esquema com 3 zagueiros do São Paulo pode ter sido o motivo pelo qual o Atlético não encaixou no esquema do São Paulo? E completando, domingo é o Inter lá em Porto Alegre, um dos times mais caros do Campeonato Brasileiro. Em 2017 o Atlético começou com 4 derrotas. Uma nova derrota domingo, ela pode significar o quê? Olha, é assim, a gente tem que agora ter a cabeça muito boa e fazer grandes reflexões, né? Hoje eu fiquei muito preocupado com o que eu vi aqui no primeiro tempo, quando a gente estava 11 contra 11, 1-0 ficou barato, de graça. Eu estava rezando para acabar, porque nós não conseguimos achar o São Paulo, nós não conseguimos nos organizar, nós não conseguimos competir. No finalzinho do primeiro tempo nós conseguimos ir num abafo aqui. Melhorou, que é a essência do Atlético, principalmente dentro do Ascioli. É impossível o Atlético jogar lá atrás, marcando frouxo, não tendo condição de achar. Parece que o São Paulo tinha sempre um jogador a mais. Então alguém não estava marcando bem, né? Quando acontece isso, e não conseguimos fazer a leitura do jogo,
para consertar isso e quando voltamos, aí vai o desequilíbrio, um VAR, você fazer o que foi feito ali. Eu não quero aqui crucificar ninguém, mas jogador experiente não pode fazer isso. Vejo até que eu gosto muito do Luiz Felipe, fez uma excelente Série B, mas ele não estava legal. Acho que ele estava se cobrando, não estava bem. É hora da gente, até assessoria, preservar, sabe? Porque não estava legal, dando um bote errado, assim, intranquilo, o gol foi em cima dele. Então, cara, quando acontece isso, a gente tem que tomar a decisão e preservar, mas aí cada um tem uma forma de enxergar, e aí pagamos um preço altíssimo. Aí foi barato, os 3-0, pela circunstância, ficou muito bom, porque nós podíamos ter tomado uma goleada aqui histórica. Cara, 17 ficou lá para trás. 17 nós tínhamos um time de Série B na Série A para pagar a conta. Hoje nós temos um time de Série A. Esse time tem qualidade. Nós temos que reagir o mais rápido possível. Nós temos que reagir. O atleta eu não vou deixar o atleta ficar definhando. Não vou. E alguns principais jogadores têm que assumir responsabilidades, têm que chamar, principalmente nesses momentos de dificuldade, liderar ponto positivo. Eu volto a dizer, gostei muito do Luiz Fernando, do Romão e do Alex, de 11 jogadores. E o Ronaldo não teve nem muitas defesas, não teve muita coisa, quase pegou o pênalti, mas assim, ser de 11 jogadores, 3 jogar bem. O São Paulo fez uma partida perfeita, todo mundo num nível muito bom. Cara, São Paulo é time grande, todos os jogadores têm muita qualidade e eles jogaram muito bem, a gente tem que reconhecer isso. Adson, o Atlético jogou muito bem contra o Flamengo e se não houvesse o erro de arbitragem, provavelmente sairia com a vitória, acho que ninguém tem dúvida disso. Contra o Botafogo também, principalmente no segundo tempo. Hoje o que a gente viu foi o oposto disso. Essa queda de rendimento, ela se deve muito mais ao fator emocional do que necessariamente a um desnível técnico entre Atlético e São Paulo, na sua opinião? Você já praticamente respondeu, boa pergunta. Totalmente. Não tem cabimento. O primeiro tempo, 11 contra 11, nós não achamos o São Paulo desorganizando, correndo atrás da bola, um time afoito e tranquilo. Então, isso não é desnível. Nós já jogamos em alto nível com muitas equipes, esse time tem qualidade. Eu acredito no nosso time, a gente tem que colocar na cabeça de todos que o Tubarão tem condição de jogar. Daqui a pouco o nosso meio campo, que para mim foi o maior problema do jogo, principalmente quando estava 11 contra 11, a gente teve muitas dificuldades. Então a gente tem que cada um dar um pouco mais, ser inteligente, saber encurtar. Série A, ser 10 passos é suicídio. E o que o São Paulo teve foi espaço para jogar. Volto a dizer, o Luciano no primeiro tempo ali ficou nas costas dos volantes jogando sozinho. Aí, cara, fica muito difícil. Adson, boa noite. Vindo aqui para a sala de coletiva, eu fui parada por alguns torcedores que me fizeram questionamentos, comentaram sobre a situação do Atlético. De que na visão deles, de muitos, de que o Campeonato Goiano não serve de base porque o Atlético sobrou e no Brasileiro está com 3 derrotas seguidas. Eu queria saber a sua opinião e se você acha que esse time tem condição de render mais no Campeonato Brasileiro. Vocês da imprensa, vocês vivem só o momento. Torcedor é a mesma coisa, só vive o momento. Só o momento, né? E o momento é realmente ruim, nós estamos jogando, mas eu confio no time. Eu tenho convicção, se nós conseguirmos juntar os cacos, porque o momento é ruim, muito ruim, ainda mais como aconteceu. Derrota para o Botafogo normal, derrota para o Flamengo anormal, porque foi o juizão que deu a vitória, né? Não existe que a disputa por espaço, o cara de costa ali sobe uma bola, todo ex-jogador que jogou futebol, todo mundo sabe que não foi pênalti, ele ajeitou aquilo ali. E o Botafogo também foi uma derrota normal e a gente poderia ter um sucesso maior. O que me preocupa foi hoje. Não é pela uma partida ruim, péssima, muito ruim. Não adianta vir aqui conversinha, temos que ser verdadeiro. Eu sou verdadeiro. É minha característica. Não adianta vir aqui e falar, o árbitro. Não. Hoje nós não jogamos bem. Aliás, nós jogamos muito mal.
Principalmente quando estava 11 contra 11, nós não achamos o São Paulo. Não conseguimos encaixar. Campeonato Goiano é muito importante. O campeonato é a nossa realidade. O Atlético está fazendo uma boa Copa do Brasil. O time vai voltar a competir. De um jeito ou de outro. A gente vai competir. E a gente precisa entender os recados que o campo está dando, né, que está acontecendo, para que a gente possa reagir. Beleza, aí o presidente Adson Batista numa baita de uma entrevista coletiva. Eu separei aqui alguns trechos do Adson, né? Ele foi o primeiro